Alô, alô, galerinha do canal Rumo ao Nada, mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero comentar um pouco sobre a triste realidade dos professores brasileiros. Você que é professor, você que é professora, você que é estudante, você que já saiu da escola, mas que acompanha pelos noticiários, você viu aquela professora, né, onde o aluno agrediu, tirou sangue e tal, e ainda o pessoal do Bolsonaro ainda tentou justificar o injustificável. Na minha opinião, é isso. Ah, porque a professora acabou colocando algumas coisas lá no Face e tal, tá. Ela poderia ter evitado isso, mas só que o professor também tem suas ideologias políticas. Não deve o aluno tentar mostrar para o professor ou mudar a ideologia para o professor. Mas, gente, o negócio da educação brasileira, estamos vivendo em momentos péssimos, caótico. Primeiro, a estrutura escolar é uma merda. Prédios deteriorados, mais aluno do que se pode se comportar numa sala de aula, professor para dar aula para 40 alunos, 45 alunos, todos aglomerados no mesmo local. Você imagina como esses alunos vão aprender? E enquanto isso, o governo continua roubando, colocando imposto na gasolina, tentando vender a Amazônia, fazer um monte de coisa. Mas zelar pela educação, a educação é o futuro do país. Um país que não tem educação não tem futuro. É preciso investir pesado na educação. E também é claro que a gente sabe que a educação é uma coisa que vem de berço. A hora que você manda o seu filho para a escola, ele já tem que ir no mínimo com alguma coisa, educação. Conversava eu esses dias com um professor, ele me falou, cara, na minha sala tem um aluno lá que ele é tão mal educado, que esses dias eu falei que ia mandar uma cartinha para o pai dele. Sabe o que ele me respondeu? Professor, faz a cartinha lá que eu levo pro pai. Só para você ver. Ele sabe que pode levar porque não vai levar sequer um puxão de orelha na casa. Eu não aconselho, eu não acho justo, eu acho que a educação é mais falando. Mas o professor, gente, não tem autoridade nenhuma mais dentro de uma sala de aula. Ah, e se um professor colocar um aluno de castigo? No meu tempo tinha. No meu tempo, quando a gente fazia algum tipo de arte, quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente ia lá para trás da sala de aula, ficava de joelho no milho, ou no mínimo de joelho. E muita gente vai dizer, mas isso está coagindo o aluno a ter medo? Não. Simplesmente está mostrando o poder do professor. É claro que eu não defendo isso, porque hoje vivemos num novo tempo, numa nova época, mas é preciso descobrir métodos onde o professor consiga ser autoridade dentro de uma sala de aula. O professor tem que mandar, o aluno tem que saber que enquanto ele está sentado naquela carteira, aquele que está lá na frente manda. Aquele vai fazer a sua formação. Você pode muitas vezes não concordar politicamente com o lado com o que o professor defende, com o que o professor acredita. Ah, tudo que o professor é esquerdista. E daí se tudo que é professor é esquerdista? E você não é? Ou vai me dizer que você vai mudar o que você pensa, o teu jeito de agir só porque o professor é esquerdista? Para, meu amigo. Você tem as tuas convicções. Eu tenho o meu ponto de vista, eu defendo as minhas ideias. Nunca quero que você acredite só nas minhas ideias. Você tem que pensar por si mesmo, você tem que raciocinar por si mesmo. Por quê? Que hoje é um bando de gente correndo atrás de Bolsonaro, ou correndo atrás de Lula, ou seja lá de qualquer que for. Político que for. Porque muitos não raciocinam. Nós devemos, seja lá de quem for, de centro-direita, de centro-esquerda, quem tiver no poder, que a Constituição seja cumprida, que nossos direitos sejam garantidos. E quando for mexer, que mexa para o bem da população. Que façam coisa para que a população inteira tenha ganhos com isso. Porque o que adianta meia dúzia de pessoas só ganhar? Vamos investir na educação, vamos investir no nosso aluno. Colocar merenda de qualidade na escola de aula, na escola, para que na hora do recreio esse aluno possa se alimentar com dignidade, porque a gente sabe muito bem que alguns alunos, algumas pessoas, algumas crianças, é a única alimentação que tem no dia. Então, você viu lá no estado de São Paulo, onde crianças eram marcadas, porque aquele que era marcado já não podia voltar na fila de novo para pegar mais um prato de sopa, uma bolacha, um copo de suco, sei lá o quê. Nossa, gente, isso é triste. É uma realidade que eu não queria estar vivendo.
em pleno século XXI. No tempo que eu estudava, pelo menos, lanche tinha bastante. Na hora do lanche a gente podia comer à vontade. Se quisesse repetir 5, 6 vezes na fila. E eu estudei no colégio Manuel Ribas. E no meu tempo o professor tinha autoridade dentro da sala de aula. Eles falavam, mas baixava a orelha. Tinha sempre alguns revoltadinhos. Não vou dizer que não tinha. Sempre teve e sempre vai ter. Mas 98% seguiam o que os professores diziam. Eram nossos mestres. A gente tinha orgulho deles por receber o conhecimento. Penas que muitos não conseguiam ir para frente. Porque na época era difícil você conseguir continuar seus estudos. Hoje está bem mais fácil, a juventude tem tudo na mão. Tem que aproveitar. É uma educação deficitária? É sim, a escola pública está defasada. Ainda mais por interior, por exemplo, Manaus Ribas e Vaiporã, essas cidades que ficam no interior do país, principalmente no sul aqui do Brasil, a gente sabe que a educação ainda é boa. A criminalidade ainda é pouco. Mas se continuar do jeito que está, bandido rodando escola para assediar nossos jovens a entrar no mundo das drogas. Porque você sabe, o jovem nessa época dos 13 aos 17 anos, ele está em formação, a cabeça dele está sendo formada. É nesse tempo que larápios e bandidos conseguem colocar coisa na cabeça dele, desviando esses nossos jovens para a criminalidade. Ou seja, a patrulha escolar tem que estar sempre na frente da escola. Tem que revistar as pessoas que ficam paradas na frente da escola. Ah, mas eu não posso ser revistado. Por que você não pode ser revistado? Todos nós somos iguais perante a lei. Eu acho errado quando você está num lugar, numa cidade que tem uma blitz. Por exemplo, eu cansei de ver na cidade, de dia a polícia fazendo blitz, e eu passar e a polícia não abordar. Tá bom. Mas todos nós devemos ser abordados. Vai que uma pessoa que passa ali está armado, está com droga. Quando está fazendo uma blitz, a polícia deveria abordar todo mundo. E outra, na frente da escola, 100 metros, 200 metros que seja, tem que ter proteção policial sim, para dar segurança aos alunos, para dar segurança aos professores. Porque um professor não pode entrar com medo dentro da sala de aula. Um professor, ele tem que ter no espaço aonde ele possa entrar tranquilo dentro da sala de aula para poder exercer a profissão. Porque uma das profissões mais lindas que existe é do professor. Não existe nada maior do que um professor. Ninguém é nada nessa vida se não passar por um professor. Ninguém vira padre sem passar por um professor, ninguém vira médico, ninguém vira juiz, ninguém vira nada. Só vira jogador de futebol mesmo, aquele que tem talento, né? Sem passar por professor, mas depois tem que estudar. Porque se não estuda, perde tudo que ganhou também. Então, vamos dar dignidade aos professores. Você é aluno, por favor, respeita o professor. Às vezes você quer se aparecer para os amiguinhos que estão do lado. Isso vai fazer falta para você lá na frente. A hora que você estiver na faculdade, você vai lembrar dos conselhos que o seu professor lhe dava. Para você que já saiu da escola, lembra o quanto que era gostoso? O quanto é saudosista isso. Professor, nunca desanime, siga em frente. Porque nós dependemos de vocês. O nosso país depende de vocês. Porque sem vocês não somos nada. Absolutamente nada. E se o Brasil quiser ser grande, se o Brasil quiser ser forte, vamos investir na educação, vamos investir no professor, salário digno, dignidade já, não fazer como o governo do Paraná, se o professor protestar para melhores condições de trabalho e de salário, sabe o que recebe, né? É pau no lombo, é surra, é isso que o professor do Paraná recebe, porque os tucanos nunca gostaram de educação, porque um povo burro é um povo fácil de ser comprado na hora do voto. É isso aí, gente. Inscreva-se no canal e até uma próxima.